Vamos receber a Sheila, a primeira vez nesse curso que vocês estão vendo ela. Ela está aqui no nosso curso há muitos anos, né? Fez várias vezes esse curso, né? E como farmacêutica que ela se encantou com o tema água, né? Então agora ela vai trazer essa aula para nós. Boa noite, Sheila. Boa noite, professora. A minha conexão está bem instável, porque eu estou em Avaré, na cidade aqui no interior de São Paulo, na casa da minha filha. Então, eu vou só pedir permissão para poder desligar o vídeo, porque aí fica mais tranquilo, tá bom? Pode ser? Tá bom, Sheila. Pois não, tá, pode ser. então tá bom. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, junto com vocês. E falar que a aula de hoje, ela já é uma aula, assim, ela é muito legal e ela já é famosa, assim, na Casa do Caminho. Quando a gente tinha os eventos presenciais lá na Casa do Caminho, pelo menos umas 2 vezes por ano, eu apresentava. E, então, assim, qual que foi nós vamos ter aí uns 45 minutos falando sobre a água. E qual foi vamos dizer, o porquê que eu me interessei por esse assunto, né? Eu vou ligar aqui, depois, se tiver instável, eu desligo. Então, por que eu me interessei por esse assunto? Porque eu sou farmacêutica, sou especializada em cosméticos, na realidade, dermocosméticos, eu tenho uma indústria de cosméticos, e o interesse pela água, ele veio não só pelo tratamento da pele, como também pela paixão que eu tenho por águas minerais. Então, eu frequento muito aquelas cidades onde a gente tem água mineral, e isso me despertou, né, o interesse. E aí, depois, quando eu vi um estudo, que eu vou mostrar para vocês mais no finalzinho, aí realmente eu tive a certeza que eu precisava estudar isso, tá? Então, o tema desse nosso encontro é a cura pela água. E eu queria, né, dentro disso que a gente está falando, né, deixar para vocês que a água é o símbolo da vida. Não existe nenhuma reação bioquímica do nosso corpo que não seja feita em meio aquoso, né? Ela precisa da água. E então, se a gente não tiver água no nosso corpo, nós não teremos uma boa saúde, né? Isso com a visão biológica. Além disso, a água é o patrimônio da humanidade. Então, a gente precisa, né, se preocupar muito com a questão da água e o meio ambiente. Além disso, ela é o alicerce da natureza. E fazendo essa conexão, eu queria trazer para vocês essa frase do Miramês, né? A água é para nós, a coagulação dos fluidos sublimados. É a luz que tornou-se amor, né? Alguém já parou para pensar dessa forma sobre a água? A coagulação de fluidos sublimados é a luz que tornou-se amor, né? E aí, eu queria começar falando desse nosso momento. Qual é a proposta da nossa aula? A proposta da nossa aula deixa eu colocar isso aqui para baixo, é realmente a gente ter uma aproximação amorosa com a água, né? Reconhecer como uma amiga e auxiliadora natural. E, além disso, entender o potencial desse líquido precioso, celebrarmos juntos esse bem divino. O tempo todo que eu possa ter uma garrafinha de água do lado, melhorar o nosso relacionamento com ela e, no finalzinho, a gente vai dar práticas descomplicadas para o dia a dia, onde a gente vai aproveitar as propriedades da água para os nossos benefícios. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Primeiro, vocês já refletiram alguma vez sobre as características da água, né? Não só o que a gente
é inodora, né? Ela é incolor. Não isso, as características que a água tem. Segundo, você tem a consciência que a água ingerida é capaz de beneficiar a sua saúde e a sua vida? Eu já comecei falando, todas as nossas reações bioquímicas ocorrem meio aquoso. Então, para a gente fornecer proteínas para o nosso corpo, proteínas que nos tornam, que viram anticorpos, que são proteínas, a gente precisa de água, tá? Você sabia que a sua consciência tem a capacidade de causar mudanças na água? Quando você irradia um sentimento de gratidão pela água, a qualidade dessa água melhora. E quando você fala mal ou ignora a água, ela pode se deteriorar. Então, são 3 pontos importantes: as características da água, a importância dela ser ingerida e como a nossa consciência afeta a água. Então, enquanto vivermos, dialoguemos com as águas, né? Essa é uma frase muito importante desse livro Saúde, né? Inclusive, é a última frase que ele fala: enquanto vivermos, dialoguemos com a água, que foi a literatura que eu pedi para vocês lerem, né? Quando a gente fala também sobre a água, a gente começa falando do simbolismo dela nas religiões, né? Então, a água, ela tem um simbolismo muito claro em todas as religiões, todas, né? No catolicismo, ela significa o renascimento, uma medicação espiritual. No xamanismo, ela tem a limpeza, como a função de limpeza. No islamismo, ela tem uma função, né, um simbolismo de uma fonte de água que purifica. Quando a gente olha as outras religiões também, como o hinduísmo, né, a gente tem a purificação espiritual. Nas afrodescendentes, né, que a gente encontra aí a Umbanda, o Candomblé, a gente tem a água é a manifestação maternal do amor. Sem água não existe a vida, a energia e a força vital. O budismo nos traz desse simbolismo que a água expressa a sinceridade e a fé. E o espiritismo, né, que é o berço aí nosso, nos diz que a água ela pode ser fluidificada. E ela pode trazer, isso significa, ela pode ser magnetizada por energias puras e ela pode trazer equilíbrio físico e espiritual. Então, por isso que é tão importante, quando a gente vai na Casa do Caminho, né, ao presencial, quando terminar o evangelho, ir lá e tomar o seu copinho d'água. Por isso que é tão importante, quando a gente faz a fluidoterapia, quando a gente sai da Fluido, eu trabalhei muitos anos na Fluido, hoje eu não trabalho mais, hoje eu trabalho no Passe, né? Toda terça-feira às 19 eu estou lá com o grupo de passes. Quando você sai da fluidoterapia, você toma o copinho. Aquele copinho, ele tem o medicamento que você precisa. Então, na hora que você está passando quem já passou pela Fluido deve saber como é que é o movimento, né? Então, existe todo um processo onde os médiums captam energia, e essa energia curativa, ela vai impregnar aquela água que está lá fora, e aquela água, ela é o seu remédio. Cada um vai ter um remédio quando sai da fluidoterapia. Bom, vocês devem ter lido, né? Eu pedi para a professora recomendar para vocês a leitura do No Bosque das Águas, que é o Nosso Lar, capítulo 10, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Algum insight que teve aí desse momento, dessa leitura? É uma leitura tão boa, né? Aliás, Nosso Lar inteiro é maravilhoso e vai ser usado em vários momentos nesse curso, mas alguém teve algum insight interessante que poderia compartilhar com a gente?
Sheila Matheus. Oi, Matheus, Eu- tudo bom? Tudo bem. Eu comentei depois que eu li o capítulo que você recomendou da água que bebês, que eu nunca mais ia beber um copo d'água do jeito que eu bebia antes. Ai, que maravilha! E ao final dessa aula, mais ainda, você vai ver a importância de você tomar um copo d'água e nós temos a capacidade de mudar a consciência dessa água, né? Você tirou algum insight legal aí no Bosque das Águas? Quer comentar com a gente? Não, foi mais do Saúde mesmo, do Ah, outro livro. Do Basco das Águas, eu tinha lido várias vezes, óbvio que agora eu li de uma maneira um aham, pouco diferente, né? Cada vez que aham. você lê, você aprende um pouco mais. Mas como eu li o outro antes desse, então, óbvio que esse daqui é toda a magia, é o nosso planeta, né? Que é mais água do Com que terra, né? certeza, com certeza. Então, Alguém quer compartilhar ou eu posso continuar aqui? Algum insight legal? Bom, então eu vou continuar. Bom, quando a gente lê no Bosque das Águas, né, a gente entende a importância das águas no nosso lar, né? E o André Luiz, né, naquele passeio que ele faz até o Bosque das Águas, né, ele tem essa conversa com o Lísias, né, como as pessoas falam, onde ele diz, né, que a água é empregada em tudo, como comida, como remédio. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, né, como comida, como remédio, né? E a água, é um dos veículos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, né? E um outro aspecto importante, quando ele fala, né, o mar equilibra a moradia planetária. Esse elemento aquoso fornece ao corpo físico, né? Fornece saúde ao corpo físico. A presença de água nos oferece a bênção do lar e do serviço. Eu gosto muito dessa frase aqui, né? Por isso que eu trago ela. A água é quase tudo em nossa instância de transição. Aqui ela é empregada como alimento e remédio, tá? Então, se o nosso lar utiliza a água como alimento e remédio, vamos passar a fazer isso também, né? Eu, como farmacêutica, eu já vi vários estudos, né? Até empíricos, né? Porque as evidências científicas, às vezes, elas ficam muito num quadradinho, tá? Onde as pessoas, obviamente, fazendo tratamentos específicos, mas quando elas passaram a tomar mais água, a saúde dela se restabeleceu muito mais rapidamente, tá? Bom, ai meu Deus, o que eu fiz aqui? Aí, deixa eu... Vamos lá. A água é um veículo poderoso que carrega fluidos de qualquer natureza. Carrega resíduos do corpo, das expressões da vida mental e absorve as características dos moradores. Então, é mais uma pergunta. Vocês vão sair daqui hoje com várias perguntas. Como será a qualidade da água da minha casa? Qual que será a absorção que essa qualidade dessa água tem? Já que a água tem a capacidade de absorver a característica mental dos moradores. Bom, a água será nociva em mãos perversas, útil em mãos generosas. Ela espalha a bênção, absorve amarguras, ódios, ansiedade e purifica a esfera íntima. Então, eu quero terminar esse contexto do nosso lar com essa frase: a água purifica a esfera íntima. E é por isso que a água é tão importante na nossa religião, que é o Espiritismo. Em todas as religiões ela é importante, mas no Espiritismo ela é algo sagrado. Bom, aqui eu trouxe para vocês, depois, gente, vocês vão ter acesso a essa aula, tá? Então, vocês têm acesso a essa aula,
Opa, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui está pequenininho, né? É que eu fiz questão de trazer todos os benefícios que a água, né, tem no nosso corpo. Então, ela é importante porque limpa o organismo, porque ajuda a não reter líquidos. Então, aquela história, né? Eu que trabalho com essa parte de estética, o pessoal fala, não vou tomar muita água porque eu vou reter água. Mentira, é o contrário. Ela ajuda a eliminar os líquidos, tá? É um regulador térmico, ela desintoxica o nosso corpo, ela aumenta a massa muscular. Então, meus queridos esportistas que estão me escutando, querem aumentar a massa muscular, não adianta só ir na academia, você precisa tomar água também. E vocês vão entender o porquê. Combate o envelhecimento, não só o envelhecimento das nossas células, como da pele, né? Muitas vezes eu falo para as pessoas, assim, como eu trabalhei um tempo com estética, né? E aí eu tinha... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu me marcar, porque aí eu fico me vendo. Tá mais fácil. Eu trabalhei um tempo com estética e quando chegava lá a pessoa para fazer o tratamento estético, uma das perguntas mais importantes é você tomar água. Porque não adianta você usar o melhor cosmético do mundo, que vai trazer água para a pele, se você não tiver água de dentro para fora, tá? Ajuda a emagrecer, atua contra a constipação, então contra a prisão de ventre, e também é fundamental para a nossa saúde e auxilia o bom funcionamento do rim, tá? Quando eu mandar isso para aí, a gente, né, como eu tenho um tempo meio curto, eu não vou ficar lendo cada um, mas aí vocês leem para estudar um pouquinho mais sobre a água. Essa informação aqui, gente, é muito importante que está embaixo, ó. Em média, 60% do nosso corpo, do peso corporal, é de água. Então, uma pessoa com 70 quilos tem, em média, 42 litros de água circulantes no corpo, tá? Então, são 42 litros de água. Então, vamos pensar aqui. Qual é a qualidade desses 42 litros de água que estão circulando no... Se a água consegue absorver as energias da nossa consciência, qual é a qualidade da água que está circulando no meu corpo? Bom, quantidade de água no corpo, olha como é importante aqui, né? Então, a gente tem o nosso cérebro, 75% da sua estrutura é água, coração 75%, pulmão 86%, o fígado 86, rim 83, sangue 81, músculo 75, por isso que eu falei que é tão importante a gente ingerir muita água quando está fazendo qualquer atividade física, principalmente musculação, porque a construção da massa muscular, ela vem quando a gente também ingere água, porque 75% dos nossos músculos é composto de água. Esse dado aqui também é muito interessante, porque a gente tem aí a quantidade de água no nosso corpo, ela vai diminuindo com a idade, né? Então, enquanto um bebê tem de 75% a 80% de água circulando no corpo, quando a gente chega aí acima dos 60 anos, a gente tem menos que 50%. Então, aí se torna mais importante a gente tomar água, né? E aí a gente percebe, né, que muitos idosos, né, ou pessoas, assim, idosos, quando eu falo assim, já estou falando de pessoas já 80, 90 anos, né? Porque hoje com 60, né? Eu tenho 55 e estou na flor da idade, né? Então, essas pessoas, elas passam a ingerir menos água. E é algo que vai as prejudicar muito, porque hoje também existem algumas evidências científicas que comprovam que o fato da pessoa diminuir a quantidade de água, diminui a quantidade de água que chega no cérebro e automaticamente facilita a instalação de doenças como Alzheimer e demência. Então, beber água também é um preventivo de doenças, né, nas idades mais avançadas, tá? Bom,
Principais funções da pele: hidrata o corpo a partir do interior. Então, a pele é uma dos órgãos mais beneficiados com a ingestão de água. Gente, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Ela, apesar de ser um órgão de cobertura, e que muitas vezes a gente não dá atenção a ela, né? Porque nem imagina que ela é um órgão, né? Tem gente que nem sabe que a pele é um órgão, ela é o maior órgão do nosso corpo. A gente dá atenção ao rim, ao fígado, ao pâncreas, ao ovário, aos testículos, todos os órgãos têm, ao coração, ao pulmão, mas muitas vezes a gente não lembra que a pele é um órgão. E ela é uma das maiores beneficiadas com a ingestão da água. Então, minha prescrição farmacêutica para quem quer ter uma pele saudável, lisa e bonita é ingestão de água, tá? Além disso, ajuda a fortalecer as nossas defesas naturais. Aumenta a comunicação entre as células, melhora a capacidade de concentração, raciocínio e favorece o bom humor. Então, outra dica para vocês: quem quer ter mais concentração, melhorar o raciocínio e favorecer o seu bom humor, a aguinha ingestão de água é fundamental. Aí eu quis trazer para vocês aqui, né, lá no grupo eu vou colocar essa aula e vou colocar o link que leva para esse vídeo, né, do Dr. Fernando Lemos. Dr. Fernando Lemos é um gastroenterologista e ele é um dos médicos que tem como... ele preconiza o tomar água em jejum. Eu aprendi a tomar água em jejum com a professora Sheila, que assistiu esse vídeo, a professora Sheila, né, nossa querida Sheila Moreno, e aí eu passei a tomar água em jejum. E eu posso falar para vocês que a qualidade da minha vida melhorou muito, né? Então, o doutor Fernando Lemos, ele dá essas 6 dicas importantes que são evidências clínicas de melhora na nossa saúde a partir da ingestão de água em jejum. Primeiro, que a gente acorda levemente desidratado. Então, promove uma renovação celular, ativa mais o sistema linfático, inclusive a nossa defesa, estimula o trânsito intestinal, aumenta o metabolismo em 25%. Então, quem quer emagrecer, favorece o emagrecimento. É um combustível para o nosso cérebro e auxilia no tratamento das alterações gástricas, tá? Então, o doutor Fernando Lemos, ele recomenda, né, de 600 a 640 ml em jejum, que dá mais ou menos 3 copos d'água daquele copo normal que a gente tem, americano que a gente chama, tá? Eu, quando levanto, eu tomo 600 ml. A professora Sheila depois pode explicar, ela tem uma metodologia um pouquinho diferente, né? Como eu levanto e já vou fazer exercício físico, eu não tenho muito tempo de tomar a água em pouquinho. Eu já tomo os 600 ml direto, tá? Então, vou colocar o vídeo onde o Dr. Fernando Lemos esclarece todos esses pontos para vocês. Bom, um detalhe importante, que sempre me perguntam, quanto eu tomo de água por dia, né? Bom, nós perdemos em torno de 2 litros a 3 litros de água por dia. Por onde? Pela respiração, pela transpiração, que é o suor, pela perspiração insensível, que é pela pele, só pela pele, que a gente chama de perspiração insensível, a gente perde uma garrafinha daquela de 500 a 600 ml por dia, tá? Aí nós perdemos pelo sistema urinário e o sistema digestivo, né? Então, nós temos essa perda de água, em média, por dia. E essa pergunta é uma pergunta muito clássica, né? Quanto de água eu tomo por dia, né?
Quando a gente fala de água, para tomar água, né? A gente normalmente tem um cálculo que é feito, né, sobre o quilo de peso, o tamanho, mas eu especificamente, eu já determinei, se eu perco entre 2 e 3, eu tomo no mínimo 2,5, tá? Então, eu tenho essa conduta de tomar 2, eu sempre tomo mais, né? Normalmente eu chego nos 3, 3,5, e essa conduta, ela começa com o hábito. Então, tomar água é hábito, é mudança de hábito. Então, estou dando uma palestra, estou com o meu copinho de água e a minha garrafinha. Estou lá na empresa, já chego, tenho 1 litro. Então, eu tenho o compromisso de tomar 2 garrafinhas que eu tenho lá na empresa de manhã, uma de manhã e uma tarde, ela tem 1 litro, então já são 2 litros, fora os 600 que eu já tomei de manhã, fora o chazinho que eu tomo, né? E quando eu falo água, gente, eu estou falando de água ou chá. Eu não estou falando de refrigerante, eu não estou falando de açúcar, eu não estou falando de nada disso. Estou falando de água na sua forma, né, original. Ou no chá, que aí é quantidade de água com a planta, que não, a gente pode considerar. Ou água de coco. Então, a gente pode considerar água de coco, água e o chá, tá? Fora isso, tomo leite, tomo suco, mas o suco que eu faço tem 1 tonelada de água. Não, não se considera, ok? Bom, propriedades da água. A água é um solvente universal, né? Por exemplo, na cosmetologia, que é o que eu trabalho, né? Eu sou farmacêutico, tenho uma indústria de cosméticos, a água é o principal solvente, é o principal solvente. Então, todos os cosméticos têm água, viu, gente? Todos. Exceto uns óleos que a gente tem para o cabelo, mas a grande maioria tem água. Outra coisa importante, ela conduz estímulos pelo nosso corpo, né? Que é a condutividade. Ela faz o equilíbrio através do equilíbrio do pH. A água é responsável pelo transporte de nutrientes, reanima a força vital e tem o magnetismo, que é o que vai nos interessar daqui para frente, tá? Eu vou colocar também esse link do YouTube, que é um material incrível da National Geographic, que fala sobre as propriedades de água, né? É um vídeo muito longo, não dá para apresentar aqui, mas eu faço questão que vocês assistam, porque dá uma amplitude na importância da água. Mas aqui o que interessa para nós é essa palavra, magnetismo. Sheila, água pode ser magnetizada? Sim. A água é, de todos os corpos inertes, o que mais facilmente se magnetiza. E que também comunica melhor a energia de que é portadora. A água magnetizada deve ser empregada como acessório de todo o tratamento para auxiliar a ação magnética direta. Receita-se como bebida nas refeições ou nos intervalos. Emprega-se também em banhos e loções. Esse texto é desse livro chamado Magnetismo Curador, de Alphonse Bouet, que é um dos livros mais importantes nesse contexto da magnetização da água. Outro aspecto importante da água, não é uma delícia a gente tomar um banho de rio, onde a gente obtém a cura e o equilíbrio? Não é fantástico tomar um banho de cachoeira? Eu sou fãzona de banho de cachoeira, a professora Sheila sabe, onde a gente consegue se conectar com essa energia poderosa da natureza e fazer uma limpeza da alma. Não é uma delícia tomar um banho de mar? Nossa, mar é vida, né? Como diz o nosso querido Miramês, onde a gente vai promover limpeza e energia, além de efeitos curativos. Não é uma delícia tomar um banho de chuva, onde a gente vai obter a energia e purificação, né? Então, aqui eu quero que vocês entendam o contexto da água, não só para a nossa saúde quando ingerida, mas o contexto da água em todo o processo de magnetismo.
E um aqui também a gente tem, né? Eu sou fã de mar, sou nadadora, adoro o mar. Então, quando a gente está no mar, a gente acalma a ansiedade, ele limpa os pulmões, ele neutraliza cargas negativas. Tem hoje evidências que trata a psoríase por causa dos componentes da água do mar, o iodo, os sais minerais que tem, alivia a caspa, induz o sono, fortalece o sistema imunológico, ajuda na cicatrização de feridas. Tem pessoas que têm feridas no constante na pele, que vão para o mar e conseguem melhorar, né, a cicatrização dessas feridas. E o banho, hein, gente? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente consegue transformar o nosso banho num banho com magnetismo? Com certeza. Quando a gente toma um banho com a intenção daquela água, a gente pode se limpar, a gente pode se purificar, se reenergizar, se revitalizar, se reparar, se acalmar e devolver a saúde. Quem nos diz isso é Miramês. Olha que interessante. O banho diário encontra na mente o apoio e torna-se um passe. Por isso, banho e passe conjugados são uma magia. Aí, deixa eu tirar isso aqui. Divina ao alcance de nossas mãos. O banho diário encontra na mente o apoio e torna-se um passe. Então, daqui para frente, gente, quando a gente tomar banho, já vai mudar, né, Matheus? Além da ingestão de água, agora você também pode tornar o seu banho um passe. Bom, além disso, a água tem algumas qualidades, né? Depende da sua pureza, do seu pH, né? Da boa condutibilidade dos minerais, e ela tem memória energética. Quem comprovou para nós essa memória energética foi um pesquisador que eu amo, que chama-se Masaru Emoto, e ele escreveu esse livro chamado A Mensagem da Água. Eu não sei se consegue comprar, eu comprei toda a coleção dele. Ele tem um que chama Cura pela Água, né? Ele tem vários livros. É que como eu vim para cá, eu não trouxe, né, todos, mas tem aí na referência no final, tá? A Mensagem da Água. Bom, Dr. Masaru Emoto, um pesquisador, né, japonês, ele se interessou pela molécula da água. E o que ele fez? Ele vai para o laboratório, ele congela a água, e congela a água de vários lugares, não é só água da torneira. Ele congela a água de rio, uma água abençoada, uma água sobre a música, sobre uma música. Esqueci. Quando é aquela música de rock pesado, uma água que foi benzida por um monge, uma água que sai de uma flor, uma água que foi sobre uma sinfonia. Então, ele começou a pesquisar a qualidade da água sobre os efeitos da consciência humana ou dos efeitos gerais. E aí ele criou essa teoria chamada Mensagem da Água, que eu também vou colocar um link para vocês, né, do estudo dele. Dr. Masaru Emoto nos fala que a água é o espelho que tem a capacidade de nos mostrar o que não podemos ver. Que não podemos ver. Um dos estudos do Dr. Masaru Emoto, ele foi divulgado num filme chamado Quem Somos Nós. Eu não sei se você... É um filme documentário, né? Que ficou, na época que ele foi lançado, foi assim, um boom, porque ele fala sobre consciência, né? Sobre o estado da consciência, sobre o estado de cura. E quando a personagem principal estava indo no metrô,
ela vê essa exposição do Dr. Masaru Emoto falando sobre as diferenças dos cristais de água sobre a ação, como eu falei, de uma bênção de um monge, de um rio, do rio Amazonas, sobre um rio poluído. E, ao final dessa cena, um dos personagens pergunta para ela se a gente tem a capacidade de mudar a qualidade da água, imagina a capacidade que a gente tem de mudar a qualidade da água do nosso corpo, já que 60% em média do nosso corpo é água, tá? Então, aqui, a gente tem só esse livro tem um monte, né? Eu acredito que hoje a gente só encontra esse livro em sebo, que é muito antigo. Olha lá, o Dr. Masaru Emoto vai para o laboratório, congela a água, depois ele vai para o microscópio super top, ultra, né? Ver esse cristal. E a água, sob efeito de palavras positivas, forma um cristal lindo. Água, sob o efeito de palavras negativas, nem cristal forma. Então, ele conseguiu ver padrões nisso, né? Não foi uma vez, foi várias vezes. Um rio poluído, um rio limpo, sobre palavras, sobre música. Então, ele fez vários estudos e todos os estudos estão publicados nesse livro dele, né? Então, aqui, olha, gente, a gente tem uma molécula de água exposta ao som do muito obrigado. A gente tem os cristais da água, da essência de camomila. Olha que lindo. Olha a flor da camomila e olha o cristal, como espelha. Por isso que ele fala, né? Vamos voltar aqui. Ele fala, a água é um espelho que tem a capacidade de mostrar o que a gente não pode ver. E aqui eu quis trazer isso para vocês, porque foi um dos estudos mais importantes que o Dr. Masaru Emoto fez, que foi nessa água, num terremoto, né? O Japão sofreu um terremoto em Hanshin Awaji, né? Awaji, acho que é assim que fala, né? E aí, Dr. Masaru Emoto foi lá, logo que o terremoto aconteceu, e tirou água da torneira. E é esse primeiro, né? Quem está olhando de frente, essa primeira figura aqui do lado esquerdo, né? Tem um pretume. Opa! A Siri está querendo falar comigo aqui. E o que aconteceu? Ele foi lá, tirou, levou para o laboratório, fez o cristal, nem cristal formou. Depois de 3 meses, ele foi na mesma torneira, tirou a água e olha o cristal que formou. Então, o Dr. Emoto acredita que o estado de colaboração, de intenção positiva na recuperação, o estado de gratidão das pessoas por estarem vivas, mudou a consciência da água e automaticamente mudou de algo que não tinha um cristal para a formação de um cristal, tá? E aí, caminhando para o finalzinho, né? A gente tem aí o nosso livro, que o Matheus falou que mudou, né? Eu vou terminar, Sueli, eu já abro para perguntas, tá? Guarda aí. A última parte é da parte da saúde. Então, para nós, Miramês nos diz que a água é um grande remédio, é um medicamento valioso, fortificante de alta qualidade. Guarda a força que restaura e harmoniza o nosso mundo celular, desata a energia, desobstrui o corpo físico e, com certeza, traz a melhor orgânica, né? A gente pode ingerir água ou pode ter todos os métodos naturais de aplicação, como as envolturas, os clísteres, as duchas, os banhos, os escalda-pés, né? Várias formas da gente. Eu sou fã de escaldapé, sou fã de banhos, né? Principalmente vou
numa cidade chamada Cambuquira, e recomendo, né? Eu ponho sempre a foto de Cambuquira aqui, recomendo. Hoje, Cambuquira tem a água mineral mais preciosa do mundo. A água mineral mais preciosa e a melhor água mineral do mundo era de uma fonte francesa que secou. E a segunda era de Cambuquira. E hoje, Cambuquira, uma cidade do interior de Minas Gerais, tem a melhor água mineral do mundo. E aí a gente pode, né, se beneficiar de vários tipos de água, da gasosa, da férrea, da magnesiana. A magnesiana é uma das que eu mais gosto, né, porque também trabalha a musculatura, trabalha os ossos, estimulante renal, reumatismo, obesidade, colite, sulfurosa, litinada. Cambuquira é uma das raras cidades no mundo que tem água litinada. E a gente sabe que o lítio é muito importante para o tratamento de doenças emocionais. Então, a gente vê muita gente indo para Cambuquira pegando a água para complementar o tratamento. Eu não estou falando que a água sozinha é a solução. A gente está falando que a água é um complemento, tá? Bom, e para a gente encerrar a nossa parte da fluidificação, né? Que é tão importante. Isso ali eu já vou responder, tá? Guarda aí tudo que você tem para perguntar para mim, né? Porque assim eu já termino e se eu parar aqui, eu perco um pouquinho do raciocínio. Então, a água fluidificada, né? A água fluidificada é uma água normal acrescida de fluidos magnéticos. Essa água pode ser magnética quando ela é magnetizada pelo ser humano e espiritual quando ela é fluidificada pelos espíritos, tá? Então, vamos ver a diferença. Uma água magnética com fluidificação magnética é a água que a gente faz na fluidoterapia. Uma água com a fluidificação espiritual é aquela água que a gente toma na casa do caminho quando sai do passe, né? E a gente tem a fluidificação mista, que pode ser com a pessoa e com a ação dos espíritos. Que eu até reformulando, a água que a gente toma na fluidoterapia é a fluidificação mista. Ela tem a intenção humana, mas ela também tem a intenção espiritual, tá? E a água fluidificada tem um poder curador energético, aumenta a energia e nutre atividades positivas. Ela conduz a energia magnética espiritual e promove o equilíbrio físico e espiritual. Então, se alguém aqui tomava o passe e não tomava água, por favor, passem a tomar, porque ela é o complemento perfeito de quando a gente toma o passe, né? Como excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a quem ingere os recursos magnéticos necessários para o seu equilíbrio psicofísico. Tem função antioxidante, incrementa a nossa defesa, melhora as membranas celulares, isso favorecendo troca de nutrientes e eliminação de toxinas, repõe energia, renovando o perispírito, ajuda no equilíbrio físico e espiritual. E para finalizar, as dicas especiais, né? Beber de 12 a 3 litros de água por dia, fazer o que Miramês nos diz, saborear a água. Então, eu não tomo, não, eu ponho, faça essa água entrar em contato com a nossa gengiva, com a nossa língua, beber em gole sem pressa, deixando que as glândulas selecionem os elementos que canalizam para os lugares que necessitam. Passar a tornar os nossos banhos purificantes energéticos. Ingerir água em jejum e antes de dormir, né? É uma conduta que eu tenho, né? A água que eu tomo em jejum, eu fluidifico. A minha água é mista. Por quê? Porque eu coloco ela, né, num copinho, né? Eu gosto muito desses copinhos coloridos. Eu tenho um copinho de 300 ml verde, eu coloco do lado da minha cama, coloco a água, deixo um pouquinho com a cromoterapia, que eu uso uma lâmpadazinha verde também, coloco ali, deixo fazer a cromo, peço, fluidifico, eu com a intenção, aí peço a Bezerra de Menezes que fluidifica, que aquilo seja o meu remédio. Quando eu levanto de manhã, eu tomo essa água, tá? E à noite também, antes de dormir, eu tomo
um copinho d'água. Água pranizada e magnetizada, que aí a gente pode ter 2 copos e mexer na qualidade magnética da água, pranizando. Não espere ter sede para tomar água. E o banho de instâncias minerais, tá? E para quem, eu vou deixar isso tudo, então, para quem quer magnetizar o copo d'água, para quem quer magnetizar a jarra, para quem quer magnetizar o banho, vou passar essas receitinhas todas. E eu queria finalizar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui e falando para vocês, coloque o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia. Mentalize esse trabalho e sentirás o benefício da ação renovadora. Eu posso falar, gente, pessoalmente, que eu vivo diariamente esse benefício da ação renovadora das águas fluidificadas, pranizadas, né? Que a gente pode mudar a consciência, né? Aqui tem as referências, né, que eu usei, e aqui eu mostro a foto dos livros que eu utilizei aí para construir essa aula para vocês. Aqui tem o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vai estar nesse materialzinho. Esse materialzinho eu vou publicar lá no grupo, tranquilamente, para vocês, né? E tem as referências, tem tudo. E agora eu vou encerrar aqui e vou parar o compartilhamento. E aí vou remover a marcação e vou pedir aí, a Sueli queria falar, pode falar, Sueli? Tá Oi, mutado. Sheila. Oi, Prazer Sueli. te ver de novo aqui, tudo Ah, a bom? Sueli estava lá na aula, na última. Pode falar da experiência. Já tem experiência com água? Tenho sim, bastante. Eu queria fazer, eu acho que, provavelmente, 2 perguntas. A gente vive... bom, primeiro é sobre o texto lá do livro Saúde. Eu achei muito interessante quando ele fala assim: alguém já disse acertadamente que devemos mastigar o líquido. Sim. Faça isso e verás o quanto teu corpo te agradecerá. Uhum. O que é mastigar o líquido? É você deixar essa Saborear água. água? É deixar essa água. Eu faço muito isso com água de coco, sabe? Porque ela tem muitos minerais. Então eu faço até meio que um bochechinho com a água, né? Então, mastigar é você realmente deixar ela mais tempo, como se estivesse mastigando mesmo, porque a mastigação é você ler, o alimento fica mais tempo na boca, né? Porque você vai ter que mastigar. Então, ele na realidade não dá nem para mastigar, mas o intuito dele é justamente você deixar a água mais tempo na boca, tá? Que nem lá no nosso lar, né? Você deixa a água mais tempo na boca e evita de falar bobagem, né? E saboreia a água. Ó, o pessoal bom. até colocou aqui, viu? Quem Somos Nós é ótimo, ó. Tem completo no YouTube, ó. O Hélio colocou para nós aqui, tá? Então, se alguém quiser pegar antes de terminar a aula, tá aqui no bate-papo. A segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente vive numa cidade imensa, onde a nossa água não é de uma qualidade muito boa, e a gente ouve muito falar em pH de água. Essa é uma pergunta que sempre me Então, vamos lá. fazem. Eu normalmente tomo, não vou fazer propaganda, mas eu tomo eu tomo a Minalba sempre, porque eu acho que ela tem um equilíbrio bacana, o sabor da água é Eu gosto diferente. da Minalba também. E pergunto, é válido a gente ficar numa água que é engarrafada, morando numa cidade grande? E em cima dessa pergunta, eu magnetizo essa água. Eu trabalho com fluidoterapia na Casa do Caminho. Então, eu magnetizo além de ter uma água com um pH entre 7 alguma coisa, eu magnetizo também essa água. Então, existe comprovadamente maiores benefícios para o organismo ou não? O fato a intenção de eu tomar essa água
engarrafada, é a mesma coisa ou não? Ó, vamos lá. Quanto ao pH da água, existem vários, não são estudos, são coisas empíricas que falam, né? Que a água alcalina é melhor. Olha, eu não discuto muito isso daí. Para mim, tomando água, o importante é tomar água, né? Tá? De uma boa qualidade. A Minalba eu considero uma água de boa qualidade. Tem algumas, Sueli, que são feitas em laboratório, né? Que elas não são águas de fontes minerais, que elas são feitas em laboratório. Você até sente um gosto diferente. Não sei se você já tomou água que você sente um gosto diferente, né? O pessoal está falando de água de Bira. Eles falam da água de Bira, que ela é Eu uma já água, tomei, eu não gosto muito, não. uma água alcalina, né? Quem fala muito isso é o doutor Lai Ribeiro, né? Ele fala muito dessa água alcalina, mas assim, para mim o importante é tomar água, né? Quanto à qualidade da água, a nossa qualidade de água, eu vou até discordar de você em alguns pontos. A Medicatriz, durante muitos anos, ela foi farmácia com manipulação, sabe? Hoje ela é indústria. E a gente tinha um controle sobre a água muito rígido. Um dia a gente teve um problema na água e eu mandei analisar a qualidade da água, porque eu achei que era a água é a água da rua, e não era. A água da rua estava ótima. O problema era o meu deionizador, que estava com um cantinho que tinha um fungo. E quando a gente mandou analisar a água, né, mandou fazer a análise da água, ela era uma água de uma excelente qualidade, por incrível que pareça, né? Claro, ela é uma água tratada, né? Que eu não recomendo que ninguém pegue a água da torneira de São Paulo e tome, né? É bom filtrar, é bom, né? Mas quanto à qualidade da água, eu posso garantir para você que a gente faz muita análise, quem trabalha na indústria cosmética, e a qualidade em si da água é boa. Agora, você usar a garrafinha, pode ser, não importa, qualquer água. Cheguei aqui na casa da minha filha, né? Eu não trouxe a minha garrafinha, tem uma garrafinha de água aqui. Eu já, antes de tomar, fiz a minha intenção para essa garrafinha ter uma qualidade boa, tá? Então, pode ser. O importante, eu gosto muito, Celi, de fazer um trabalho que eu tenho feito agora, vou mostrar para vocês. Eu tenho feito muita garrafa dessa aqui. Esse aqui é um pote, né? De alimento, né? Onde eu escrevo palavras positivas. Eu aprendi isso com o Dr. Masaru Emoto, né? Então, eu fiz aqui de presente para minha filha, luz, energia, alegria, né? Porque ele fala que as palavras estampadas nos vidros, elas passam elas mudam a consciência da água. Ele tem isso comprovado, tá? Então, você pode fluidificar a sua água, que é essa magnetização, que pode ser espiritual ou a magnetização pelo humano, que a sua qualidade da água vai melhorar muito. Respondi? Perfeito. Tá bom? Tem mais Muito duas obrigado. pessoas que levantaram a mão aí, podem falar. A Flávia e a Vânia. Eu levantei agora, pode falar, Vânia. Liga o som, Vânia. Liga o som. É que eu tenho há muitos anos o meu filtro de barro com 2 velas e eu gosto da água filtrada no barro. Perfeitamente. Eu também. Eu também amo água. Perfeito. É uma água que tem uma qualidade boa, é uma água, claro, você fazendo as limpezas adequadas nele, Claro. é perfeito, porque o barro ele tem fora o contexto energético que é a terra, né? Tá? Então, tá perfeito. Agora, antigamente falavam de pôr uma pedrinha de enxofre, isso eu acho que não é necessário, né? Aí você vai deixar ela sulfurosa, eu não recomendo, não. Pode. Eu nunca faço isso, mas me ocorreu de te perguntar agora. Até porque ela vai ficar com gosto, né? Vai ficar com gosto de. Não, mas eu uso há muitos anos o de barro mesmo. Perfeito. Obrigada. De nada. A Flávia? Boa noite, Sheila. Obrigada. Boa noite, Flávia. Tudo bom? Pela explanação aí, acho que elucidou bastante coisa. Eu, conforme você falava, foi me surgindo várias dúvidas, até a questão dessa água magnesiana, não entendi muito bem se é uma coisa que a gente pode, com intenção,
trazer esse magnésio, né? Enfim. Outra coisa que eu ouço muito falar, e aí eu não sei se você sabe a respeito, sobre essas pessoas que entram, né, fazem imersão no gelo. Eu queria entender se isso realmente tem algum benefício, enfim, e sobre o recipiente, se é de vidro, se é de plástico, se é verde, eu queria entender um pouco dessa questão da cromoterapia também. Se você puder fazer um apanhado geral, acho que foram muitas, muitas dúvidas, né? Sheila, você travou a imagem, está travada. Então, eu vou respondendo isso. Com relação à fluidificação, qualquer água pode ser fluidificada, tá? Todas podem ser fluidificadas. Inclusive, às 6 horas, quando a gente faz as vibrações pelo planeta, todos os dias a gente fluidifica as águas, tá? Então, a gente no fim, só toma água que seja fluidificada. E a Sheila comentou, né, das palavras. Isso aqui é uma garrafa de suco de uva, né, que a Sheila pintou aqui, florescer, paz, saúde, sucesso, luz, amor, determinação, né? Ela colocou tudo isso e eu todo dia eu tomo água dessa garrafa, né? Com essas palavras. Gente, eu caí. Uma coisa veio aqui. Então, vamos lá. Vou até tirar o vídeo para não... Então, vamos lá, Flávia. Em relação à água magnesiana. Essa água magnesiana é água lá da fonte magnesiana, tá? Então, lá em Cambuquira, você tem a fonte férrea, você tem a fonte magnesiana, você tem a fonte metilada. Não é uma água preparada, tá bom? Então, é uma água que você vai lá, tira. E essas águas, quando você tira da fonte, elas têm uma durabilidade de, no máximo, 3 dias. Elas não podem ficar na geladeira 7 dias, porque elas vão perdendo as propriedades, tá bom? Então, essa é uma água que você vai lá na cidade, toma, né? Porque ela tá lá na fonte dela. E traz para casa, toma durante o dia, mas não dá para você levar e ela tem uma durabilidade, ok? Ela não é uma água que você pega e põe o magnésio. Até tem hoje pessoas que põem o magnésio na água, vai tomando, mas aí é cuidado para os ossos, que não tem nada a ver com especificamente com o que a gente está falando, dessa qualidade dessa água natural e original da fonte. Você vai lá e tira da fonte, tá bom? Em relação a vidro e plástico, o vidro é melhor. Sempre, tá? Eu fiz essa que eu fiz para a professora Sheila, ela é feita no vidro, aqueles vidros de uva, né? Eu sou artista, né? Esses potinhos que eu mostrei fui eu que fiz, né? Então eu sou artista de madeira e agora eu estou mexendo com vidro. Então era aquelas de vidros de 1,5 litro de uva, tá? Deixa eu ver se eu consigo, porque fico também sem aparecer, me dá. E então pode ser, o ideal é vidro, mas pode ser plástico, como a Sueli falou, tá? Como é na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho é um galão de plástico, né? Então, ninguém tem galão de vidro. Então, pode ser plástico. O importante é você ter a intenção de mudar a consciência daquela água. E muda a consciência da água. Em relação à cor, aí isso chama-se cromoterapia. Então, você pode associar a fluido, que é a magnetização da água para cura. Sheila, tira a imagem, porque está cortando muito o som. Tá, isso. Tá bom. Então, então, você pode fazer a fluidoterapia, você pode associar a cromoterapia, que é você colocar num copo colorido, né? Deixa eu só mostrar um copo colorido. Ou colocar luzes coloridas, né? Aí você tem cada cor de luz para a qualidade da terapia que você quer. E você pode pranizar, que pranizar é você pegar 2 copos e jogar um no outro, né? Que aí você também vai ativar as moléculas da água, tá?
Isso é o que a gente chama de pranizar. Então, esses são alguns métodos que você pode adicionar. Mas, para nós aqui, dentro da nossa aula, o importante é a gente ter essa consciência da fluidificação, que é a magnetização da água para a questão da cura. Tá bom? Ok, muito obrigada. Bom, professora, eu acho que não temos mais perguntas, agora é você que vai. Posso fazer uma pergunta rapidinha? Ah, claro, Matheus. Você falou de Cambuquira e São Lourenço? Eu também tenho que- Foi você. Então, também, São Lourenço é ótimo. São Ah, Lourenço tá e Poços de Calda, pode ir. São águas diferentes, tá? Águas diferentes. Lindóia também. Mas, Lindóia é maravilhosa. Lindóia também, Águas de São Pedro. Gente, tudo quanto é água que tem coisa mineral, vão. Por exemplo, Poços de Caldas eu vou muito, que minha mãe mora lá perto. Tem a água sulfurada. Para pele, maravilhosa. Eu tomo banho lá na Praça dos Macacos, eu fico com a pele linda. Nossa, maravilhosa, né? Então, cada água tem a sua qualidade, vocês vão ver aí quando eu mandar o material, mas qualquer instância mineral onde você tenha água, aqui eu estou em Avaré, tem Santa Bárbara, aqui também perto, é uma instância mineral, com água mineral. Então, aonde tiver, vocês podem ir, que vai ser muito benefício para vocês. Além do benefício da água mineral, o benefício do banho também, que é uma terapia, tá bom? Bom, então nós vamos continuando. Muito obrigada, Sheila, como sempre, aula maravilhosa. Isso a gente precisa levar para a nossa vida, tá? Ter o hábito. Eu não estou dizendo para você tomar banho por mais tempo, porque é preciso realmente economizar água, a gente não pode exagerar, né? Então, você vai tomar um banho, já entre com a intenção, já mentalizando que a água está caindo sobre você, ela está magnetizada, ela está fluidificada, né? Eu gosto de mentalizar que essa água está vindo do Rio Azul, lá do nosso lar, né? E agradeço, eu passo o banho todo, não apenas me lavando, mas agradecendo. Por ter água. Nós vivemos nos melhores países do mundo. Tomar banho é algo que a maioria da humanidade não consegue. Então, é um privilégio inacreditável. Então, sempre que eu tomo banho, eu agradeço a Deus e peço a Ele que todos os seres humanos tenham condição de tomar banho. Porque para muitos falta para beber, para cozinhar. Então, seria um luxo pelo qual eles não podem se dar, tomar um banho. E nós podemos, né? Então, ter sempre a consciência desperta em tudo que nós vamos fazer, né? No meu caso, eu tomo 600 ml de água, mas eu tomo bem mais devagar, né? Para que a absorção dessa água seja melhor. Porque se você toma muito rápido, o processo é muito rápido, dali a pouco você está indo para o banheiro fazer xixi, né? Mas se você tomar devagarzinho, as suas células vão ser mais hidratadas. Então, o processo não é tão rápido, tá? Porque você pode tomar muita água e estar desidratada, se tomar rápido demais. Então, o ideal é tomar devagar, né? E outra coisa, que a gente vai despertando. Reparem, tudo que nós estamos vendo são coisas absolutamente básicas da nossa vida. É respiração. A gente nasce respirando. E quando para de respirar, morre. Né? O último suspiro, né? É quando você volta para o plano espiritual. Então, a respiração é algo que você precisa ir aprendendo
tomando consciência, e cada vez mais você vai tomar consciência de si mesmo. A água, por isso que a gente já começa com esses temas. Você pode fazer de todos os seus momentos, momentos de meditação, quando você está presente, quando você está consciente. E uma coisa que na aula passada eu percebi, né, não deu tempo de falar tanto a respeito, que nós, é fundamental nós deixarmos a nossa mente um pouco de lado. Então, muitos, naquele exercício que nós fizemos, na meditação que nós fizemos, ficaram analisando, ficaram julgando. São atividades mentais. E nós estamos o quê? Buscando ir além disso. É o sentir, o perceber. É desenvolver a nossa capacidade de uma sensibilidade que está muito além dos sentidos. E está além da cognição. Então, isso é uma coisa que a gente vai treinando no dia a dia. Né? E a gratidão que precisa vir junto com tudo isso. Aprender, por exemplo, a acordar de manhã e imediatamente agradecer por estar acordando. Você podia não estar acordando. Mas você acordou, está vivo. Lembrou de agradecer? Então, essa gratidão tem que nos acompanhar 24 horas por dia. Abrir a janela, ver a luz, o dia raiando, né? Nós agradecemos essa capacidade de ver. Então, a gratidão é hábito. Reclamar é vício. Então, nós precisamos diariamente cultivar esses bons hábitos. Isso é para ser cultivado realmente, trabalhado, ter consciência, para a gente tomar água com consciência, tomar banho com consciência. E assim trazer a consciência para tudo que nós fazemos. Uma forma que a gente tem de ver se eu estou consciente, estou presente ou não. Quando você, de repente, acha que o tempo está passando rápido demais, você não estava presente. Perceber, por exemplo, né, acabou o Natal, está chegando o Natal de novo. Não, passou um ano. Onde é que você estava nesse ano? Você estava na sua vida? Você estava vivendo realmente ou estava simplesmente empurrando as coisas? Você está presente na sua vida? E com isso nós vamos aproveitar momento a momento. Né? Então, eu queria trazer justamente isso, né? que a Sheila enfatizou bastante. Próxima vez, na hora que eu for tomar banho, eu vou me preparar. E, gente, vocês vão sentir a diferença entre tomar banho com consciência e tomar sem consciência. Talvez já pensando, não, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, não precisa, está lá, sua mente trabalhando. Gente, você está tomando banho. Né? Eu não estou dizendo para demorar o banho de 5 minutos, mas esteja 5 minutos ali. Né? Sentindo que o seu corpo físico, o seu corpo espiritual estão sendo lavados. Né? Porque sem consciência é só o corpo que é lavado. Corpo físico. Com consciência, você lava também seu corpo espiritual.
Então, olha a importância da consciência. E uma coisa também que várias pessoas têm me procurado com relação à respiração. É a questão de o que é respirar pela barriga. Como é que respira? Né? Quem tem facilidade fala, puxa vida, como é que pode ter esse problema? Né? Todo mundo nasce respirando e nasce respirando certo. Então, encher o pulmão, o abdômen se expande, né? A barriga cresce. Soltou o ar, a barriga encolhe. Tá? Por isso que eu gosto de falar, imagina que o seu pulmão não está aqui, seu pulmão está na barriga. Enche a barriga, esvazia a barriga. Enche a barriga, esvazia a barriga. Tá? E vai procurando tentar conseguir soltar o ar cada vez mais longo, até chegar no dobro do tempo. Porque o soltar o ar é muito importante. Soltar o ar é relaxante. Na hora que você solta o ar, você está relaxando e colocando as tensões para fora. Por isso também que a expiração é mais longa. E outra, o asmático, ele... Bom, eu já soube de gente que morreu realmente por uma crise de asma, ela mata. Aí a pessoa fica o quê? Sem ar. Ela não está sem ar. Ela está entrando ar e não está saindo, entrando ar, não está saindo. Então, o asmático, ele só inspira, não consegue expirar. Olha a importância de soltar o ar. Então, quem tem essa propensão tem que fazer com mais atenção ainda o soltar o ar, né? De uma forma tranquila, de uma forma amigável. Nós precisamos despertar para sermos mais amigáveis conosco mesmo. Então, respirar de uma forma amigável, comer de uma forma amigável, tomar um banho de uma forma amigável. Então, nós podemos fazer de momentos muito simples da nossa vida, transformar isso em momentos maravilhosos. Né? A gente está esperando a maravilha que vai acontecer daqui a um ano. Não, a vida está acontecendo agora, as maravilhas estão acontecendo agora. Então, vamos aprender o deslumbramento. A vida é deslumbrante. A água é deslumbrante. Nós somos deslumbrantes. E quando a gente tomar consciência disso, a gente vai olhar para todo mundo e só vai ver gente deslumbrante. Por quê? Porque o outro é o nosso espelho. É isso que a gente precisa tomar consciência. O outro é o nosso espelho. Eu não vejo, normalmente, o outro. Eu vejo a mim mesma refletida no outro. E se eu só tenho à minha volta pessoas que não são boas, opa, né? Vamos pensar um pouquinho, tá? Então, nós vamos encerrar por agora. Não vai ter nenhum estudo para a semana que vem, nada para ser lido, tá? Qualquer coisa eu vou passando para vocês. E não se esqueçam, eu estou sempre disponível a todos, eu respondo a todos. Às vezes eu não tenho tempo de responder na hora, mas eu vou responder, tá? O que vocês precisarem. Então, nós vamos... Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa antes da gente fazer a nossa prece de encerramento? Oi, Sheila. Fala, eu acho que agradecer, a aula foi maravilhosa, o aprendizado maravilhoso.
para eu que estou começando agora, que estou iniciando, que sou uma iniciante, tudo é novidade. Então, essa novidade eu só tenho que agradecer, porque mudarei meu comportamento, né? Mudarei, farei diferente. Isso foi muito legal. Muito obrigada, Sheila, e a vocês todos. Bom, realmente, a gente vai despertando dia após dia, né? Por isso que os mestres da Índia costumam dizer que nós estamos dormindo, nós precisamos acordar, tá? Então vamos acordar e viver, né? Podemos então fazer a nossa prece de encerramento.